Diz assim a palavra do Senhor: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. E esse versículo, ele, em outras versões, assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Graças ao seu grande amor, ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos estar orando. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, que para nós é um privilégio podermos estar lendo a Tua palavra, Senhor, de poder estarmos compartilhando a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, sendo exortados pela Tua palavra, sendo consolados pela Tua palavra, sendo encorajados pela Tua palavra. Nesse momento, Senhor, prepara os nossos corações para estarmos recebendo dessa porção, desse banquete espiritual que o Senhor tem preparado para nós. Que nada venha roubar nossa atenção, nada venha nos distrair, mas que possamos estar atentos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Então, ó Pai, pedimos, Senhor, para que o Senhor trabalhe em nós, que seja feita em nós, ó Pai, a Tua vontade. Que eu não seja, ó Pai, que não seja eu aqui a falar para os meus irmãos, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito, ó Pai. Porque de mim mesmo, Senhor, nada tenho a acrescentar ao Teu povo, nada tenho, Senhor, a oferecer como crescimento, como amadurecimento do Teu povo, mas sendo o Teu Santo Espírito a falar primeiramente em mim. E também, Senhor, falar aos nossos corações. Essa noite será uma noite de transformação de vida. Essa noite será uma noite, ó Pai, ímpar nas nossas vidas. Será uma noite, ó Pai, um marco, Senhor, divisor nas nossas vidas, ó Pai. Portanto, Senhor, fale aos nossos corações. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lamentações de Jeremias é um livro que, como o próprio texto está dizendo, é um livro de lamentações. Não de murmuração, mas de lamentações. E esse livro ele foi escrito durante o período do exílio babilônico. Após 3 tentativas de invasão, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, consegue invadir Jerusalém. Na primeira invasão, ele leva algumas pessoas, inclusive alguns membros da nobreza. Tem uma segunda tentativa de invasão, de conquista de Jerusalém. Porém, lá no ano de 586 a.C., o rei Nabucodonosor consegue efetivar a sua invasão. Ele consegue penetrar nos muros, nos altos e fortificados muros de Jerusalém. Nabucodonosor e o exército da Babilônia conseguem destruir os portões, queimar os portões de Jerusalém, destruir os muros de Jerusalém, destruir o templo de Jerusalém. Já havia levado cativo o rei de Jerusalém, o rei do reino do sul, o reino de Judá. E ele destrói o templo de Jerusalém, leva consigo os utensílios de ouro e de prata do templo de Jerusalém. Leva pessoas exiladas, onde ele leva para morar, para viver na Babilônia, impedindo essas pessoas de permanecer na sua própria terra. E então, queridos, o povo que antes se vangloriava e se orgulhava por ter uma terra, por ter um reino, por possuir um rei, por possuir um templo, de repente se vê sem terra, sem rei, sem templo. Isso, queridos, sem contar o tempo que eles viveram exilados na Babilônia. Conforme diz o Senhor, e o Senhor falou por meio do seu profeta, seriam 70 anos
de exílio. Numa terra distante, numa terra diferente, numa terra completamente estranha para o povo, uma cultura diferente, uma religião diferente. E essa foi uma sucessão de eventos que foram traumáticos para o povo de Judá. Eventos que marcaram a vida do povo de Judá para sempre. Porque a história relatada pela Bíblia nos conta e nos revela que quando eles retornaram do exílio babilônico, eles não foram mais os mesmos. Foram registros, foram eventos que marcaram profundamente a vida dos judeus, a vida do povo de Jerusalém, do Reino do Sul. O interessante é que todos os dias acontecem coisas semelhantes a nós. Não de perdermos a nossa terra, não de perdermos o nosso rei ou o nosso templo, mas coisas acontecem semelhantes. Todos os dias pessoas são marcadas de forma tão profunda e tão traumáticas, com algumas experiências essas que têm capacidade de produzir marcas profundas nessas pessoas. E então, existem marcas, estigmas, cicatrizes, eventos traumáticos, como a decepção. Quantas pessoas por aí que nos circundam e até nós mesmos somos marcados pela decepção, quando a gente às vezes confia numa pessoa e a gente resolve baixar a guarda e essa pessoa nos decepciona. Uma certa vez eu escutei que as maiores decepções, elas vêm das pessoas que mais amamos, porque são as pessoas às quais nós baixamos a guarda, nós tiramos todas as resistências, as reservas, nós nos abrimos para essas pessoas, e vez por outra, pode acontecer, e corremos o risco de sermos decepcionados por essas pessoas. Ocorrem também eventos traumáticos, como palavras negativas. Quantos de nós, pelo menos alguma vez na vida, já recebemos uma palavra maldita e maldita, mal falada, mal empregada, num momento que não deveria ser empregado, num contexto que não deveria ser empregado? Quantos de nós fomos feridos por essas palavras? Quantos de nós já fomos vítimas de uma traição, onde pessoas saíram a nossa confiança? Quantos de nós sofremos uma grande perda, que para nós é um evento traumático para nossas vidas? Muitas pessoas vêm sofrendo e ainda sofrem nos dias de hoje grandes perdas em suas vidas. As grandes catástrofes estão aí para nos provar isso. Pessoas que às vezes perdem tudo, basta uma enchente que tome, que invada a sua casa, essas pessoas perdem tudo o que possuía. Grandes perdas, pessoas perdendo entes queridos. Vez por outra a gente vê na internet, nas redes sociais, pessoas colocando notas de pesar, porque o tamanho, o sofrimento por ter perdido alguém querido para a sua vida, ou um parente, alguém que certamente vai fazer muita falta. São eventos pontuais, queridos, que paulatinamente, são eventos pontuais que pouco a pouco passam a fazer parte da nossa existência. São experiências que ficam registradas no nosso coração, na nossa alma, mas também na nossa memória. E essas experiências, elas vão contaminando o nosso coração. Essas experiências, elas vão adoecendo as nossas emoções. Essas experiências, elas têm o poder até mesmo de destruir a nossa esperança. Essa falta de esperança, queridos, ela traz também uma consequência. Ela pode afetar diretamente nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos. Os relacionamentos interpessoais. A falta de esperança pode afetar diretamente no relacionamento entre as pessoas. A falta de esperança pode afetar diretamente no relacionamento do homem com Deus. Quando não existe mais esperança, não existe mais confiança. E se o ser humano permitir que essa falta de esperança se instale na sua vida, isso vai afetar até mesmo na sua fé, abalar a sua fé e abalar a sua confiança no seu Criador.
Essa falta de esperança, ela vai afetar diretamente também na confiança nas pessoas. Confiança em si mesmo. Que a pessoa passa a não acreditar mais em si, no seu potencial, naquilo que ela pode ser capaz. Perde a confiança em Deus, porque acha que Deus já não está mais ouvindo as suas orações. Porque acha que Deus está distante delas. Porque acha que Deus não as ama. Porque acha que Deus não se importa com elas. Porque acha que Deus as abandonou. Essa falta de esperança, ela tem a capacidade, ela pode afetar diretamente também na percepção do sentido da vida. Estávamos conversando no PGM de casais, de quantas pessoas têm perdido as suas esperanças. E aí a gente falava que às vezes são pessoas que estão sorrindo para nós, mas esse sorriso não traduz o que essas pessoas estão vivendo por dentro. Que as pessoas estão vivendo no seu íntimo, no seu coração. O que essas pessoas estão trazendo na sua alma. E aí, esses sorrisos muitas vezes não traduzem a realidade dessas pessoas. E a falta de esperança pode fazer com que essas pessoas percam o sentido da vida, achando que a sua vida já não tem mais sentido, não tem mais valor. Mas o que é a esperança? É tempo. E esse é o tema da nossa mensagem. É tempo de construir, resgatando a esperança. É tempo de construir vida, por meio do resgate da esperança. Mas o que é essa esperança? A esperança, queridos, que o profeta Jeremias, ele menciona aqui, no seu texto, ela não é um desejo. Ela não é uma vontade apenas que algo aconteça na sua vida, que o seu desejo seja realizado. Essa esperança, ela não está baseada numa historinha que nos contam de alguém que encontra uma lâmpada e que esfrega essa lâmpada e tem 3 desejos a serem realizados em sua vida. Essa esperança não faz parte da vontade humana, ela não vem do homem. A fonte dessa esperança não está no homem. Essa esperança, queridos, conforme o profeta Jeremias fala, é um termo que vem do hebraico que se chama Yahal. Esse termo quer dizer não só um desejo, mas quer dizer uma expectativa confiante. Não é uma vontade, mas é uma expectativa confiante, convicta e fundamentada na fé em Deus. E fundamentada nas promessas de Deus. É uma certeza de que algo vai acontecer, porque é Deus que vai fazer realizar na sua vida. Realizar a esperança não é um fruto do acaso. A realização da esperança não é um fruto do acaso. O resgate da esperança não é um fruto do acaso. Mas prestem bem atenção, não é fruto do acaso, mas é consequência de uma decisão. Você precisa decidir, querer resgatar a sua esperança. Não espere cair, brotar, como uma planta que germina e frutifica, que vai crescendo, que cresce do solo. Não, você precisa fazer acontecer, você precisa querer, você precisa decidir resgatar essa esperança. E aí o versículo 21 nos prova isso, porque o profeta ele fala assim: todavia, lembro-me, ou no texto de Almeida corrigida e atualizado, ou corrigido e fiel, diz assim: quero trazer à memória, eu decido, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. E para isso é necessário uma decisão. Para isso é necessário que um esforço da nossa parte. Para isso é necessário perseverança da nossa parte. Não apenas querer num dado momento, mas perseverar naquilo. Para isso é necessário confiança. Confiança em Deus. Confiança na fonte da nossa esperança. A esperança, ela nos encoraja a perseverar diante dos problemas. A esperança, ela nos encoraja a perseverar diante das dificuldades. Confiando em Deus. E confiando que Ele cumprirá
as suas promessas a nosso respeito, as suas promessas registradas na Bíblia. E para que possamos resgatar a esperança, essa esperança outrora perdida, é necessário trazer à memória alguns atributos de Deus, trazer à memória algumas qualidades de Deus, trazer à memória coisas que só Deus tem, atributos do nosso Senhor que está sempre presente nas nossas vidas, e que muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus, porque muitas vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas roubam a nossa atenção, elas nos distraem e não nos permitem perceber a presença de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, queridos, é tempo de resgatar, é tempo de construir, é tempo de resgatar a esperança, trazendo à memória, conforme o texto diz aqui, o amor, trazendo à memória o amor e a misericórdia de Deus. Versículo 21 e o 22 do texto que nós lemos, diz assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Ou melhor, 21 agora. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As suas misericórdias são inesgotáveis. O grande amor do Senhor é o que move as misericórdias do Senhor. E nós estudamos hoje pela manhã, quando estávamos na EBD, e que nós falamos sobre a misericórdia de Deus, sobre a vida de Jó. Eu disse que tem uma frase que resume e que representa muito bem o significado da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não me lembro o autor, eu já escutei essa frase. Essa frase não é minha, mas não me lembro a autoria de quem é. Diz assim: misericórdia é Deus não nos dar o castigo que merecemos. Isso é a misericórdia de Deus. Porque Deus não nos dá o castigo que merecemos. Todos os dias, queridos, todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E isso evidencia o grande amor do Senhor por todos nós. Um amor que é imensurável, um amor que é indizível, um amor que não dá para se contabilizar, não dá para medir, um amor que é eterno, um amor que é incondicional. Esse amor, ele é evidenciado nas nossas vidas pela presença da misericórdia de Deus, por Deus não nos dar o castigo que nós merecemos. E se o amor do Senhor por nós é infinito e incondicional, nós podemos manter, sim, a nossa esperança viva no Senhor, porque o Senhor não permitirá que nós sejamos derrotados por nossos problemas. Problemas surgem na nossa vida, as coisas surgem na nossa vida, tribulações, perseguições, problemas, caos, tempestades surgem, e as tempestades têm algumas características que elas são inevitáveis e são também repentinas na nossa vida. Elas vão surgir, mas o grande, infinito e incondicional amor de Deus é aquilo que pode nos fazer manter a esperança, porque podemos ter a plena certeza que Deus não permitirá que sejamos derrotados. Porque o Deus que sustenta, o Deus que nos sustenta, o Deus que está presente na nossa vida, é maior do que todo e qualquer gigante que possa se levantar contra nós, que possa se levantar sobre a nossa vida. E nós podemos enfrentar, sim, nós podemos derrotar os gigantes que surgem na nossa vida. Isso me lembra um evento da história, todos nós conhecemos, está lá em 1 Samuel 17, que diz que o povo de Israel estava lá na fronte de batalha contra o povo filisteu. E então surgiu um gigante, e a Bíblia diz que esse gigante tinha cerca de 2,80 metros, 2,90 metros de altura. Imagina isso, esse homem não poderia ficar em pé aqui. E ele surge
desafiando o povo de Israel, desafiando alguém que pudesse enfrentá-lo no campo de batalha. E o versículo 24 de 1 Samuel diz que quando os israelitas, eles viram o homem, todos fugiram com muito medo. Fugiram atemorizados. As suas esperanças haviam se perdido. Eles estavam com medo de morrer, eles estavam com medo do gigante. Existem problemas, queridos, que surgem como verdadeiros gigantes na nossa vida. E qual é a postura que nós temos? Como é que devemos nos posicionar de frente a esse gigante? Será que nós temos deixado o medo tomar conta de nós? Será que nós temos sido controlados pelo medo? E nós temos fugido dos desafios da nossa frente? Temos fugido dos gigantes que se colocam na nossa frente? Ou será que nós temos nos lembrado que fazemos parte do exército do Deus vivo? Ou será que nós temos confiado em Deus? Será que, com essa confiança, entendendo que fazemos parte, que pertencemos ao Senhor, nós temos nos levantado, enfrentado, resistido e vencido, movidos pelo próprio Deus? Os problemas, quando não são enfrentados, queridos, os problemas, quando eles não são combatidos, eles possuem a capacidade de impedir o ser humano de olhar até para o próprio Criador. As tempestades, quando não são enfrentadas, quando a gente não entra mar adentro por essas tempestades, e a gente fica preso no meio do nevoeiro, nos impede até de olhar para cima. Os gigantes, quando estão pertinho da gente, a gente não enfrenta esses gigantes, eles ficam nos afrontando, olhando de cima para baixo para a nossa vida. Quando a gente tenta olhar para o alto, a gente só consegue ver o gigante. Precisamos enfrentar os gigantes da nossa vida, não perder a esperança. Olha o que o Davi fez. Todas as outras pessoas, inclusive mais robustas do que ele, a palavra de Deus diz que quando Davi se levantou para enfrentar o gigante, o rei Saul tentou dar a armadilha para Davi, mas a armadilha era grande demais. A armadura era grande demais para Davi, porque foi feita para o rei Saul. E Davi não tinha como se movimentar, muito menos guerrear contra um gigante daquele, contra um oponente daquele. Mas Davi, ele não se acovardou. Ele não se acovardou. E diz lá no versículo 32 que Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, por causa do Golias. Olha o que ele falou: teu servo irá e lutará com ele. Teu servo irá e lutará com ele. Isso expressa, isso manifesta, isso representa a verdadeira esperança de Davi, a fé, a confiança no Deus vivo. Nos versículos 45 até 47, Davi agora ele fala para o próprio gigante, que se levantou de frente para ele, se levantou à sua frente. Davi falou assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do... Ficou fraco. Eu vou contra você em nome do... Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei o seu cadáver do exército, o cadáver dos exércitos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em minhas mãos, em nossas mãos. Queridos, a forma como nós reagimos
como nós reagimos às nossas lutas e às nossas aflições, a forma como nós reagimos aos gigantes que se levantam na nossa frente, essa forma ela vai testemunhar sobre o Deus a quem nós servimos. Nós dizemos que servimos o Senhor, dizemos com palavras, mas precisamos dizer também com ações. E a forma como nós reagimos vão dar testemunha de tudo aquilo que nós dizemos. Precisamos manter viva a esperança dentro de nós. Precisamos manter viva a esperança, porque o próprio Deus, conforme diz lá no texto que nós lemos lá de Samuel, do diálogo de Davi para o filisteu Golias, o próprio Deus é quem luta conosco as nossas batalhas. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é amoroso, o Senhor ele é misericordioso, e o Senhor não irá permitir que sejamos derrotados pelos gigantes que possam surgir nas nossas vidas. Em segundo lugar, é tempo de resgatar a esperança, trazendo à memória a fidelidade de Deus. Versículo 23 diz que renovam-se a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. A Bíblia está recheada de registros a respeito da fidelidade, do cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia está recheada de registros, de promessas do Senhor para aqueles que o amam. Promessa de livramento, promessa de provisão, promessa de cuidado, promessas de restauração de vida, promessa de paternidade, promessa de vida eterna. A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que o amam, aqueles que amam o Senhor. Números 23, 19 diz que o Senhor não é homem para se arrepender nem para mentir. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Promete e deixa de cumprir? Todas as promessas de Deus, queridos, todas as promessas de Deus registradas na sua palavra possuem a garantia do cumprimento do Senhor. Nenhuma das promessas do Senhor deixará de se cumprir. Nenhuma das promessas do Senhor deixará de se cumprir na vida daqueles que o amam e que o buscam. E a maior das promessas do Senhor, ela já se cumpriu. A maior promessa do Senhor já se cumpriu em Jesus Cristo. Isaías 53, do versículo 4 até o versículo 6, diz que certamente Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus e Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos e ficamos perdidos, né? Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Por amor e fidelidade, por amor e fidelidade, Jesus Cristo deixou a sua glória. Por amor e fidelidade, conforme diz Filipenses, no capítulo 3, Ele se esvaziou de si mesmo. Por amor e fidelidade, Jesus Cristo deixou o seu trono. Por amor e fidelidade, Jesus Cristo desceu dos céus, veio para a terra. Por amor e fidelidade, Jesus Cristo nasceu, encarnou, nasceu em forma humana, passou por tudo aquilo que a gente está passando hoje em dia. Por todos os problemas, problemas até maiores. Por amor e fidelidade, Jesus Cristo passou por todas as tentações, problemas, dificuldades que nós, seres humanos, enfrentamos no nosso dia a dia. Por amor e fidelidade, Jesus Cristo, Ele assumiu o nosso lugar. Por amor e fidelidade,
Jesus Cristo levou sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Por amor e fidelidade, Jesus pagou um alto preço, um preço que eu não poderia pagar, um preço que você não poderia pagar. Por amor e fidelidade, Jesus Cristo pagou esse preço para nos reconciliar com Deus. O Senhor prometeu que nunca vai nos abandonar. O Senhor prometeu que nunca vai nos deixar. Hebreus capítulo 13, versículo 5, o autor de Hebreus diz, registra a palavra do Senhor, quando o Senhor diz: eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe o que quer dizer isso, querido? Presta atenção, presta muita atenção aqui comigo. Sabe o que quer dizer isso? Que mesmo que você tenha vivido eventos traumáticos na sua vida, passado por experiências, de repente de ter sido deixado por alguém, abandonado por alguém, que tenha se sentido sozinho por causa dessas experiências, isso tenha trazido para você um peso na sua alma até hoje, que te impede de confiar nas outras pessoas. Mesmo que seres humanos possam ter te decepcionado, porque te abandonaram de alguma forma, o Senhor, Ele promete que jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te abandonar. O amor do Senhor, Ele é maior do que o maior amor conhecido por nós como seres humanos. Nós temos a referência do maior amor, humanamente falando, como o amor de uma mãe para um filho. E ainda mais uma mãe que amamenta. Se a gente pensar nos animais, vai mexer no ninho de um passarinho que tem os seus filhotes, por menor que ele seja, ele vai te atacar, mesmo sabendo que vai morrer, mas ele vai te atacar para defender os seus filhotes. Vai mexer com um filhote de cachorro, na presença de sua mãe, a sua mãe vai dar a sua própria vida pela sua cria. As mães, elas se transformam em verdadeiras leoas quando mexemos com seus filhotes, quando pessoas mexem e colocam em risco a vida dos seus filhotes. Mas olha o que o Senhor vai falar em Isaías 49, versículos 15 e 16. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Veja, versículo 16. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Isso o Senhor falou por meio do profeta Isaías. Algumas centenas de anos mais tarde, Jesus, ele é pregado na cruz e tem as suas mãos perfuradas pelos cravos que eram meus e seus. E aí ele manifesta na própria carne aquilo que o Senhor fala: eu tenho você gravado nas palmas das minhas mãos. Quando Jesus, ele mostra a marca dos cravos nas mãos, ali está a marca do amor de Deus por mim e por você. Ali está a marca de que Deus jamais nos deixará. Ali está a marca de que Deus jamais nos abandonará. E essa marca ninguém pode apagar. Em terceiro lugar, queridos, é tempo de resgatar a esperança, trazendo à memória a suficiência do Senhor para nós. Versículo 24, o profeta Jeremias vai dizer: digo a mim mesmo, e isso é um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Presta atenção comigo aqui. Isso é um exercício que precisamos fazer todos os dias. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção. A minha porção é o Senhor. Portanto, porei a minha esperança nele. É um exercício diário para nós. Mesmo diante de um cenário de caos que o profeta Jeremias estava vivendo numa terra distante, exilado,
onde não tinha, produzia, mas não viu o fruto do seu trabalho, porque outras pessoas recebiam os lucros, recebiam das colheitas daquilo que eles plantavam, mesmo numa terra distante, sem estar na sua terra, sem poder cultuar o seu Deus, sem poder frequentar o templo. E foi ali no exílio babilônico que surgiu o cenáculo, a sinagoga, perdão, que surgiu a sinagoga, onde as pessoas se reuniam para poder discutir a respeito da Torá, porque não podiam frequentar o templo, que o templo já estava lá em Jerusalém e totalmente destruído. Mesmo em meio àquele cenário de caos, o profeta reconhece que o Senhor é a fonte da sua felicidade. E esse exercício nós precisamos fazer todos os dias. O profeta reconheceu que não precisava de mais nada além do Senhor, de Deus, para satisfazer a sua alma. E essa é uma expressão de confiança e de entrega. É uma expressão de reconhecimento. Reconhecimento de que o Senhor, Ele é suficiente, tanto na vida do profeta, lá naquele tempo que ele estava vivendo, como para cada um de nós, nos dias que nós estamos vivendo. É fazer, internalizar e manifestar em nós as palavras do salmista, do Salmo 23, no verso 1. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ou seja, sendo o Senhor o meu pastor, eu não tenho necessidade, de nada eu sinto falta, porque o Senhor é suficiente para mim. O Senhor é suficiente para aqueles que fazem parte do seu rebanho. O Senhor é suficiente para aqueles que têm Ele como seu pastor. Hoje pela manhã a gente estava falando sobre a história de Jó, e nós temos estudado esses domingos sobre a história de Jó. E hoje pela manhã a gente estava falando que Jó havia perdido tudo que ele possuía. Jó era um homem rico. Jó era um homem que possuía terras, possuía gado, possuía uma família. E Jó, de um dia para a noite, havia perdido quase tudo na sua vida. Perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. Mas Jó, ele possuía aquilo que era mais importante na vida dele. Isso ele não tinha perdido, que era a presença de Deus na vida dele. E mesmo perdendo tudo que o ser humano pode considerar como essencial na sua vida, nós precisamos dar graças a Deus e louvar ao Senhor, porque a presença do Senhor é suficiente para nós. Isso me faz lembrar uma canção, e hoje a gente estava cantando essa canção, que diz A Razão da Minha Fé. É uma música que foi composta pelo Fernando Trindade, que é cantada pelo Grupo Raios, que ela diz assim: me falte água, ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem, se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Me falte o vento, o mar e o sol. Onde estiver, sei que eu não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde eu estiver. É necessário nosso reconhecimento. Reconhecendo que o Senhor, Ele é suficiente para nós. Reconhecendo que o Senhor é aquilo que nós temos como essencial e como mais importante para as nossas vidas. Nós podemos ter a nossa esperança viva. Nós podemos ter a esperança que, assim como na vida de Jó, o Senhor, Ele pode sim restaurar as nossas vidas. Ele pode restaurar a sua vida. Seja ela, de repente, no cenário de caos que estiver, praticamente destruída. Assim como Deus restaurou a vida de Jó, dando a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido.
o Senhor tem o poder de retribuir, de restaurar e de te dar em dobro tudo aquilo que você tenha perdido. Os versículos 25 e 26 diz que o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. E olha o que o profeta, mesmo diante daquele cenário de caos, mesmo diante de estar vivendo naqueles problemas todos, olha o que ele relata no final desse versículo, no versículo 26. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. E o Senhor nunca irá decepcionar aqueles que o amam, nunca irá decepcionar aqueles que nele confiam. O Senhor nunca vai desamparar aqueles que se achegam a ele. Jesus Cristo falou que aquele que o Pai me dá vem a mim, aquele que vem a mim, de forma nenhuma rejeitarei ou lançarei fora. O Senhor não vai rejeitar aqueles que buscam a Ele, se achegam a Ele. O Senhor nunca vai rejeitar aqueles que se entregam a Ele. Por isso é necessário construirmos as nossas vidas, resgatando a esperança, mesmo que tenha sido perdida um dia. Resgatando a esperança, uma esperança viva, num Deus que é vivo e que pode todas as coisas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei por que lutas você tem passado, quais são os gigantes que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei se esses gigantes têm feito você ficar tão preocupado a ponto e tão temeroso, a ponto de perder as próprias esperanças. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor, Ele não é um mero espectador dos eventos da história da humanidade. O Senhor não é um Deus que cria e está sentado no trono somente assistindo as coisas acontecerem. O Senhor não é um mero espectador da sua vida e das dificuldades que você está passando. O Senhor, Ele detém o controle sobre toda a criação. O Senhor detém o controle sobre toda a história da humanidade. O Senhor detém o controle sobre toda e qualquer circunstância da vida. O Senhor detém o controle sobre a sua vida. O Senhor, Ele detém o controle sobre tudo, sobre todas as coisas. O Senhor, além de deter o controle, Ele conhece a fundo, profundamente, a sua vida. O Senhor conhece a sua história. O Senhor conhece o seu passado, os seus medos, os seus tropeções, os seus erros, a sua falta de fé, a sua limitação em confiar em outras pessoas. O Senhor conhece tudo a seu respeito, conhece o seu sofrimento, sabe exatamente como está o seu coração nesse momento. O Senhor, Ele esquadrinha os seus pensamentos, o Senhor esquadrinha o seu coração, o Senhor esquadrinha a sua alma, sabe tudo a seu respeito. E é o Senhor que diz que a dor e o sofrimento têm um prazo de validade. A dor e o sofrimento não são eternos, querido. Um dia chegará o fim. A dor e o sofrimento não são eternos. Ele tem um fim. Mas o amor e a misericórdia de Deus, esses sim são eternos. O amor, a misericórdia de Deus duram para sempre. E o Senhor está agindo a seu favor. O livro do profeta Isaías diz lá no capítulo 64, no versículo 4, que desde a antiguidade, desde os tempos antigos, ninguém viu,
nenhum ouvido percebeu, nenhum ouvido ouviu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, além do nosso Deus, além do nosso Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus tem trabalhado em seu favor. E o nosso Deus continua o mesmo. O nosso Deus é o mesmo dos tempos de Isaías. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus continua presente na sua vida. Ele continua sendo o mesmo. O nosso Deus, Ele está presente, está agindo em seu favor. O nosso Deus, Ele não se esqueceu de você. O nosso Deus jamais vai te abandonar. É tempo sim de construir a sua vida, resgatando a sua esperança. A verdadeira esperança, a esperança que está no Senhor, a esperança no Senhor para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que pertencem ao Senhor, para aqueles que recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para aqueles que não precisam de intermediação do pastor, ou de um outro líder religioso, ou de qualquer outra pessoa que tenha existido e passado por sobre a terra. Não precisa da intercessão de ninguém, porque o nosso Deus tem ouvido as nossas orações, Ele tem colhido as nossas lágrimas. E se existe um mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode mediar entre Deus e os homens. E Ele sim tem ouvido as nossas lágrimas, e o próprio Jesus falou em Mateus 28, versículo 20, eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. É tempo de construirmos a nossa esperança em Jesus Cristo. É tempo de construir a nossa expectativa convicta, a nossa convicção no dia da grande volta de Jesus. É tempo de construir a verdadeira esperança em Jesus. Mas isso só para aqueles que permitem que Jesus faça parte de suas vidas. Somente para aqueles que reconhecem Ele como seu Senhor e Salvador. Para aqueles que dizem com toda sinceridade de coração, Senhor, eu não posso mais caminhar sozinho. Senhor, caminhando sozinho eu vou perder a minha esperança, porque eu não consigo lidar com os meus problemas. Porque eu reconheço que eu sou pecador. Porque eu reconheço que eu não consigo, não poderia pagar o preço que seria exigido de mim. Um preço de vida. Porque eu entendo que a Bíblia diz que todos nós pecamos. E porque entendo que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, todos nós estávamos numa condição de morte espiritual. Por isso não poderia pagar o preço de morte, o preço de vida. Por isso eu reconheço, Jesus, o seu sacrifício. Por isso eu reconheço, Senhor Jesus, que o Senhor morreu por mim, que o Senhor pagou um alto preço por mim. Por isso, Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Por isso eu quero resgatar a minha esperança, na verdadeira esperança que é Jesus Cristo. E olha que coisa interessante. Se você resgatar a sua esperança, na verdadeira esperança que é Jesus, na realidade você não está resgatando a sua esperança. Você está sendo resgatado por ela. Porque é o Senhor Jesus que nos resgata da escravidão do pecado, nos resgata de uma condição de morte espiritual. Porque é o Senhor Jesus, conforme diz o termo de Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. A nossa esperança, ela possui um nome, queridos. E o nome da nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus, porque por meio dele se cumprem todas as promessas de Deus, as quais Deus é fiel em cumprir todas. Porque por meio dele o amor e a misericórdia de Deus, eles se evidenciam em nossas vidas. Porque Jesus
conforme diz João 10, Ele é o bom pastor. Ou melhor, Jesus, Ele é o supremo pastor. E Ele é a fonte da vida eterna. Nesse momento, queridos, você que ouviu essa mensagem, e aí eu estou falando com você que não teve a oportunidade de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. A igreja vai estar de cabeça baixa, orando, de olhos fechados. Ninguém vai nem te ver. Esse é um momento seu com Deus. Esse é um momento seu com Deus. Talvez você não tenha tido a oportunidade de declarar, de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 10 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que nós precisamos confessar o Senhor para a nossa salvação. E como você pode confessar o nome, confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador para a sua salvação? Pode ser com palavras, pode ser com ações. Nesse momento que a igreja está de olhos fechados, eu não vou te chamar aqui à frente, pode ficar tranquilo. Eu só queria que você, mesmo no seu lugar, mesmo que timidamente, levante uma de suas mãos, porque eu vou estar orando por sua vida. Se você nessa noite quer aproveitar a oportunidade de confessar Jesus, para ter uma mudança de vida por completo, para poder mudar por completo a condição da sua vida, ser resgatado pela esperança, pela nossa esperança, e poder ter nutrido uma esperança viva. Se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, levante uma de suas mãos para que eu possa estar orando. Para que possamos estar orando agradecendo, amém, Deus te abençoe. Para que possamos estar orando, agradecendo ao Senhor por sua vida. Feche seus olhos. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso para conosco, a ponto de não nos retribuir o castigo que nós merecemos. Também o Senhor é gracioso, a sua graça ela é infinita sobre nós, a ponto de o Senhor nos presentear com algo que nós não merecemos. Te louvamos, Senhor, porque aprove o Senhor enviar Jesus. E pela graça de Cristo, o preço foi pago lá na cruz. Um favor que nós não merecíamos, Senhor. E nesse momento, ó Pai, abençoe essa vida, Senhor, que levantou a mão, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Que essa vida, Senhor, tenha uma página virada, uma nova história, como sendo uma página em branco, onde novos registros estarão sendo construídos. Registros de uma vida, Senhor, caminhando com o Senhor. Registros de uma vida, ó Pai, conduzidas pelo Espírito Santo que nos santifica. Regidas, Senhor, pela condução do Senhor, no caminho que é Jesus, que nos conecta com o Senhor, conduzido no Senhor para a vida eterna. Abençoe, Senhor, essa vida que se rendeu ao Senhor. Esteja com Ele, Senhor. Esteja abençoando, ó Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. E eu quero encerrar lendo para vocês Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém.